Você sabe sobre os benefícios da música para os idosos? Vou passar algumas dicas para vocês. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Olá pessoal, meu nome é Rafael Miranda, sou musicoterapeuta, venho trabalhando com idosos há cerca de 5 anos. Nesse período tive muitas vivências e busquei a formação em musicoterapia. E vou estar passando para vocês algumas informações, algumas dicas de como inserir a música na vida dos idosos. A musicoterapia é a utilização da música e seus elementos visando promover qualidade de vida e melhorar a saúde. É claro que o trabalho com a musicoterapia vai depender de cada indivíduo, das características de sua vida e também requer um musicoterapeuta. Mas eu acho que é possível, de acordo com a minha experiência, passar algumas dicas de como inserir a música no dia a dia dos idosos, seja em casa, seja num ambiente de grupo ou numa instituição. Esse trabalho pode ser feito por um familiar, por um amigo ou até mesmo pelo cuidador. Seja em casa ou na instituição, você pode organizar um pendrive com as músicas preferidas de cada idoso, ou você pode fazer uma lista em um site, alguma plataforma de música, ou no próprio YouTube. Você vai, com esses recursos, você pode ir formando um repertório de canções daquele idoso e vai ser possível ter grandes resultados. A conversa sobre música com o idoso vai estimular o resgate de suas memórias, tanto as memórias musicais como as suas vivências, com a cultura e com o contexto que o cercou. Eu costumo perguntar sobre a família dos idosos, sobre a sua infância, sobre a relação dos seus pais com a música, se os pais cantavam para eles quando eram crianças. E assim eu vou formando a trilha sonora da vida do idoso, passando pela infância, pela juventude, os grupos que ele frequentou, a sua profissão, passando por toda a sua vida, desde a infância até a idade atual. Este trabalho de pesquisa biográfica deve ser desenvolvida com pacientes em qualquer idade, mas no caso do tratamento com idosos, eu dou grande relevância, tem muita importância esse conhecimento sobre a vivência dele, porque realmente tem muita história. Isso me possibilita trabalhar o repertório, saber o tipo de canções, o tipo de música que ele gostava, a forma como eu vou introduzir a música, os instrumentos musicais, e também me permite conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico, sobre as implicações sociais daquele período vivenciado. Bom, então a partir dessa formação da trilha sonora musical, da vida desses idosos, quando eu começo a trabalhar com um determinado paciente, eu procuro saber então qual a década, onde ele nasceu, se foi na década de 30, de 40, qual foi as décadas onde ele vivenciou sua juventude, sua vida adulta. Os meios de comunicação tiveram um papel muito importante, na nossa vida, na vida de todos nós. E os nossos idosos, eles presenciaram o surgimento, da televisão, o rádio estava muito presente na vida deles. Então, com essa pesquisa dos meios de comunicação, a gente consegue observar quais são as músicas de sucesso de determinada década. Na internet a gente encontra muita informação sobre isso, e a partir disso você pode oferecer a música para o idoso, que às vezes você vai na conversa e ele não consegue se lembrar de alguma música, não consegue sugerir. A partir dessa pesquisa você mesmo vai poder oferecer. Então, com esse conhecimento, eu vou falar um pouco sobre a história da música. Por exemplo, a era de ouro do rádio, que idosos vivenciaram, que tem cantores como Orlando Silva, Dalva de Oliveira,
Depois, nos anos 50, anos 60, veio a bossa nova, né? Então artistas como Tom Jobim, João Gilberto. Eu tenho aqui no Longevitar vários idosos que viveram essa época, viveram a época do rádio, a época da bossa nova. Depois vieram os festivais de música, também a Jovem Guarda com o Roberto Carlos, né? Que é um dos artistas mais lembrados, mas também alguns idosos mais jovens viveram a época dos festivais, né, muito intensamente, então gostam de Chico Buarque, Jair Rodrigues, Elis Regina. Depois veio a Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Tem alguns artistas, né, que são de determinada região, às vezes não foram direto para os grandes meios de comunicação, né, como por exemplo Luiz Gonzaga, né? É da região Nordeste, né, mais especificamente de Pernambuco, mas conquistou toda a região e com o tempo conquistou todo o Brasil e chegou aos meios de comunicação de massa. Ele também é um artista que eu não posso deixar de tocar, que é muito querido pelos idosos. Outro aspecto muito importante da vida do idoso, né, dessa busca por informações, é a região de origem. Eu dou muita importância para isso. Então, como Brasília é uma cidade jovem, como todos sabemos, tem 58 anos, então os idosos que aqui vivem, em sua grande maioria, vieram de outros estados. Então é importante para mim conhecer essa região de origem, né? O estado e a região. É muito legal você tentar conhecer sobre a cultura de cada região, também se aquele idoso viveu no campo, se viveu na cidade, se foi numa cidade do interior, se foi numa grande cidade ou no litoral. Todas essas informações são muito importantes, porque vai me dizer qual acesso eles tiveram também aos meios de comunicação, se era o interior, né? Se ele vivia, por exemplo, no estado de Goiás, no estado de Minas ou no interior de São Paulo. Então ele gosta de música caipira ou de moda de viola. E claro que isso tem muita diferença, né? Cada indivíduo vai ter seu gosto particular, mas eu consigo já ter alguma ideia do que sugerir, né? Se ele é do Nordeste, eu vou sugerir um forró de Luiz Gonzaga, com certeza ele vai conhecer, provavelmente vai conhecer. Então, se é do Rio de Janeiro, eu vou sugerir sambas. Tudo isso eu consigo já, a partir da minha experiência, saber, né, mais ou menos como eu posso atuar. Mas em casa também, com o idoso, você vai poder ter essa oportunidade pela internet de estar buscando informações e trazendo um resultado mais positivo. Quando você oferecer uma música, ver que teve um resultado que o idoso conseguiu trabalhar sua memória, né, ter um resgate de memória, conseguiu ter um diálogo mais desenvolvido. Tudo isso a gente consegue observar com esse estímulo musical. Eu também dou grande importância, porque tem um bom resultado, para as canções folclóricas, né? São canções que perpassaram várias gerações, né? Às vezes aquelas canções infantis, cantigas de roda. É uma oportunidade de você promover a integração entre gerações diferentes. Então, se aquele idoso tem um netinho, ou tem o filho, quer dizer, o pai, a mãe, o avô, o neto, todos esses provavelmente vão conhecer aquelas canções infantis, canções folclóricas. Então, oferece essa oportunidade do encontro entre gerações e tem um grande resultado também. É muito satisfatório também inserir canções que induzem ao movimento, né? Como eu já disse, cantigas de roda, marchas, músicas que têm coreografia, né? Esse aí vai trabalhar também uma resposta física, né? Além de estar trabalhando a memória, trabalhar a expressão verbal, o canto, você vai oportunizar o trabalho também, um condicionamento, uma cognição também maior para fazer alguma coreografia. Você pode sugerir também, né, movimentos. Às vezes a música não traz uma coreografia com ela, mas pode ser criado. Eu faço tudo isso também nos meus trabalhos, em grupo, individual, buscando fazer a relação então entre a música e o movimento também. E para inserir instrumentos musicais, eu trabalho muito com instrumentos de percussão. É importante trabalhar com instrumentos leves, instrumentos que tenham uma boa resposta sonora, né? Porque se você trabalhar com um instrumento muito pesado ou que tem um som baixo, né,
uma amplitude baixa, isso aí vai desestimular, pode causar fadiga. Então é importante estar atento a isso aí. Eu utilizo muito chocalhos, pandeiros, reco-reco, triângulo, tambor, geralmente instrumentos de percussão, mas também, claro, eu faço estímulos com outros instrumentos de sopro, violão, é claro, e busco estar inserindo, né? Mas vai depender também do tempo, né? Da disponibilidade que você tem para poder estar trabalhando isso aí. Com esses instrumentos eu trabalho da seguinte forma: eu deixo bem livre, né? Os idosos, como já têm uma vivência muito grande, às vezes trazem alguma coisa, às vezes já tocou, né? Ou então assim, só de batucar em mesa, bater palma. Ele tem uma noção de ritmo, a maioria dos idosos, né? Então eu busco incentivar, não busco ficar corrigindo inicialmente, né? Quando eu vejo que tem que o idoso tem a possibilidade de progredir, de melhorar sua produção, eu começo a dar algumas dicas, né? Mas acontece muito comigo também de observar uma limitação do idoso. Às vezes ele pega um instrumento, por exemplo, um triângulo, tem dificuldade. Aí de repente eu ofereço um pandeiro, um chocalho. Vejo qual desses instrumentos ele se sente mais confortável, que ele se sente mais satisfeito. E essa realização dele, tanto como eu já falei antes, de cantar, né, e até de tocar um instrumento, vai trazer uma autoconfiança para ele, né, melhora em sua autoestima. Isso aí é um benefício muito grande também do trabalho, então considero importante também, se possível, inserir instrumentos musicais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os benefícios da musicoterapia para os idosos. Vou dar alguns exemplos em situações diferentes, né? Porque é claro que cada indivíduo vai ter uma situação peculiar e a gente vai ter uma forma de atuar. Como eu disse anteriormente, um dos maiores benefícios é a melhora da autoestima, né? Às vezes um idoso que tem dificuldade em se comunicar, que não conversa muito, através do estímulo musical, ele se sente mais confiante, né? Se ele puder cantar, ou mesmo se ele cantar através só a melodia, através de lá lá lá, né? Se ele não lembra a letra, se ele lembra um trecho da letra, ou alguma reação, né, de movimento, se ele bate palma, se ele dança, tudo isso vai estar proporcionando uma melhora, né, na convivência, na integração daquele idoso e pode vir a trazer grandes benefícios. Essa dificuldade de socialização pode ter a ver com algum momento psicológico, né, um estado depressivo, ou então até mesmo por uma limitação, esse idoso não consegue se expressar e comunicar. Para esses idosos, eu tendo a fazer um atendimento individual, onde eu vou ter mais atenção, né, vou poder ganhar a confiança, né, do idoso, vou estimular a parte cognitiva, estar atento a todos os sinais que ele possa me dar. Às vezes um idoso que não fala, não verbaliza, até mesmo uma piscada de olhos ou um movimento que pode ser involuntário, mas às vezes a gente tem que estar atento para saber qual a resposta, se ele está procurando se expressar. Essa dificuldade comunicativa pode ser trabalhada pela música, né, através das letras das canções. Se o idoso tem a oportunidade de verbalizar alguma música que ele gosta, aquele lá também traz uma informação sobre aquele estado que ele possa estar vivendo, né? E a possibilidade de você, ganhando a confiança, tendo o idoso conhecendo o seu trabalho, você até mesmo inseri-lo em outros grupos, inseri-lo em atividades com mais idosos, mesmo que seja em grupos, em duplas, em trios, e posteriormente uma atividade social mais integrada. Eu também indico a musicoterapia para idosos lúcidos, idosos independentes que têm autonomia. Para esse tipo de pacientes, o que eu faço é o atendimento em grupo. Isso aí vai facilitar a socialização, né? Vai facilitar a relação entre pessoas da mesma idade, o compartilhar de memórias, compartilhar de músicas. Isso, como eu já disse, traz autoconfiança e vai facilitar essa relação, que é muito importante para o idoso, né? Estar convivendo em sociedade, ter oportunidade de conviver com outras pessoas. Além de estimular a convivência, a relação interpessoal, esse trabalho de musicoterapia com idosos lúcidos
vai possibilitar a manutenção das funções cognitivas, sendo que eu estou fazendo estímulos, né, musicais, estímulos de participação, de diálogo, de conversa, de integração social. Tudo isso é muito importante para a manutenção das funções cognitivas. Eu trabalho também com pacientes com dependência, seja ela leve, média ou total, e também tem um resultado bem bacana. Bom, então a abordagem da musicoterapia vai depender da situação de cada idoso, né? Mas em geral, esses benefícios que eu citei, como a melhora da autoestima, a confiança, a melhora na relação com outras pessoas, né? Na integração em grupos, e às vezes a expressão também, se o idoso não se expressa verbalmente, mas ele consegue cantar ou fazer algum movimento, dançar, sorrir, se emocionar, que é muito comum também com a música. Tudo isso tem um resultado bem bacana, além do resgate, né, das memórias. Então é isso, são alguns benefícios que eu posso falar agora. Bem-estar e longevidade pelos dias que seguem. Até a próxima!